Aprender sempre, quarto ano, ensino fundamental, língua portuguesa, sequência didática 1, leitura de contos tradicionais. Aula 1, contos tradicionais conhecidos. Sequência didática 1, leitura de contos tradicionais. Vamos retomar alguns contos conhecidos, conhecer outros e conversar um pouco sobre as características dos contos e de alguns personagens. Ao final, você vai se preparar para ler um conto em voz alta para outra turma da escola, a ser definida por você e seus colegas. Além disso, vai saber como a ação dos personagens acontece e analisar como os autores indicam isso no texto. Bom trabalho! Aula 1, contos tradicionais conhecidos. O que vamos aprender? Nesta aula, você vai dizer o que sabe sobre os contos e indicar quais deles conhece. Vamos lá? Número 1. O que você sabe sobre os contos tradicionais? Diga em voz alta para seus colegas e professor. Para saber mais. Os contos tradicionais são histórias da tradição oral, também chamados de contos populares. Sabe o que significa isso? Isso significa que foram histórias contadas de boca a boca. Os avós contavam para os filhos, netos e amigos. Assim, as pessoas conheciam as histórias e as contavam também para seus filhos, netos e amigos. A transmissão dessas histórias aconteceu dessa maneira por muitos e muitos anos. Naquele tempo, as histórias não eram escritas em livros. Depois de muito tempo, várias dessas histórias foram registradas em livros. Os autores de contos tradicionais mais conhecidos são Charles Perrault, os irmãos Grimm, Jacob Grimm, Ewan Grimm e Hans Christian Andersen. Diferente dos irmãos Grimm e Perrault, Andersen criava as histórias. Essas histórias são muito apreciadas até hoje por crianças e adultos, porque tratam dos medos, desejos, angústias, enfim, dos sentimentos das pessoas. Embora sejam muito antigos, os contos continuam sendo recontados em livros por autores que muitas vezes fazem modificações nas histórias. Os contos de fadas fazem parte dos contos tradicionais. Eles narram histórias que misturam realidade e fantasia, tais como Cinderela e A Bela Adormecida. Esses contos, que encantam pessoas de todas as idades, têm origem remota e nem sempre foram contados da forma como conhecemos hoje. Antigamente, eram contados para adultos, com versões mais trágicas. Atualmente, são lidos para crianças, com versões mais lúdicas e cheias de fantasia. Chamamos essas histórias de contos de fadas porque têm origem na cultura céltica bretã, na qual a fada, um ser fantástico, tem muita importância. Esses contos podem ou não contar com a presença de fadas, mas estão repletos de magia e encantamento. Número 2. Depois de ler o texto, responda. Letra A. Você conhece alguma história com finais diferentes? Conte para seus colegas. Então, olha só, eu conheço, e vocês também devem conhecer, a história de Chapeuzinho Vermelho. Nós temos várias versões. Uma delas é que Chapeuzinho Vermelho é comida pelo lobo. Em outras, ela corre e pede ajuda ao caçador para libertar a vovó. E tem ainda
aquela em que o lobo come a menina que é tirada de sua barriga pelo caçador. Vocês conhecem essas versões? Letra B. Quais contos tradicionais você conhece? Faça uma lista. Então, neste espaço, vocês irão fazer uma lista com contos tradicionais que vocês conhecem, tá certo? Eu conheço Chapeuzinho Vermelho e os Três Porquinhos. E vocês? Não esqueçam de colocar neste espaço. Na próxima aula, você conhecerá o conto tradicional As Três Fiandeiras e mais adiante, A Fiandeira Preguiçosa. A partir de então, começará a se preparar para fazer a leitura em voz alta a uma outra turma da escola. Fim da nossa atividade. Obrigada por assistir. Beijos e até a próxima!